Bendito seja o nome do Senhor. Estamos trazendo neste domingo a segunda live. A primeira houve uma certa dificuldade, depois eu fui dar uma olhada, até por causa do horário, no que diz respeito à luminosidade e assim por diante. Então resolvi excluir, mas gravei um vídeo com o mesmo tema. E este vídeo ele está indo para o nosso perfil, tá bom? Mas vou trazer aqui uma palavra que o Senhor, eu creio que está falando ao meu coração, e eu louvo a Deus pela assistência. Se vocês ouvirem algum barulho aí, a vizinhança está um pouco movimentada, viu? E a mensagem, eu quero trazer uma breve mensagem, tá bom? Que tem por tema oração, a verdadeira batalha. Queridos, você quer ver você entrar numa batalha? Resolva orar. Eu sei que é importante a gente orar pelos nossos familiares, para Deus abençoar, pelas nossas necessidades. É importante. Mas procure orar no ministério de intercessão, se colocando na brecha pelas nações, no que diz respeito aos propósitos do reino de Deus. E você verá que você certamente está entrando na verdadeira batalha. Verdadeira batalha. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o Senhor disse assim: eu procurei um homem para estar na brecha e não o encontrei. O Senhor Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está à procura de pastores. Por isso eu quero começar essa live. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Ângela Cavalcante, que já está presente, a Tiene também, né? A Tiane, digo, que sempre assistiu também a nossa live. E esta live eu quero apenas dar início. A gente prosseguirá, mas falando da verdadeira arma. Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Como é que a igreja primitiva ela começou? A igreja da era cristã, antes do Pentecostes, ela já estava orando. Ali estavam os apóstolos, ali estava Maria, mãe da humanidade, do Filho de Deus, ali estavam os irmãos de Jesus. E diz que eles estavam perseverando. Jesus foi assunto após 40 dias da sua ressurreição. Logo, eles estavam orando e oraram 10 dias consecutivos. E na terceira hora da manhã, o Espírito Santo foi derramado, porque era uma igreja que perseverava em oração. Eu quero citar um outro texto para a gente dar sequência, e este tema vai prosseguir, ok? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, glória a Deus, capítulo 12, versículo 5, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, ela fazia, louva a Deus pela vida do Maurício Magno de Assis, que está aí também, Deus abençoe assistindo, ela fazia contínuas orações. Agripa I, que é o Herodes de Atos 12, estava perseguindo a igreja. Mandara matar Tiago, irmão de João,
ambos filhos de Zebedeu. E agora queria também matar um dos principais pregadores da igreja, mas a igreja estava orando. Eu tenho orado pela graça de Deus através de um livro que é o livro de intercessão mundial. Este livro foi me enviado na época em que enviamos uma oferta para a obra missionária, para o trabalho missionário da Missão Horizontes, pela Missão Horizontes. Eu ouvi falar da Missão Horizontes em 1999. A gente tinha um contato com outras missões, mas de forma precisa a Missão Horizontes em 1999, quando me encontrava como professor do Instituto Bíblico Filadélfia em Nilópolis, na Carmela Dutra. E ali chegaram jovens, tinha até uma jovem, me parece que era da Venezuela, uma jovem crente, que estava no Brasil, e esses jovens estavam se preparando na Missão Horizontes para irem para a região da janela 10/40, que é uma janela retangular que engloba 62 países. E aí eu conheci a Missão Horizontes. E foi, em uma certa ocasião, eu recebi um boletim de oração falando da necessidade, né? Da necessidade, e aprendi um lema desta missão, jovens que se apresentaram lá, que diz assim: missões nós podemos fazer de 3 maneiras: os joelhos que oram, as mãos que contribuem e os pés que vão. Glorificado é o nome do Senhor. E este livro era chamado Batalha Mundial. Eu me lembro que eu tinha ele. E depois eles me enviaram este aqui, Intercessão Mundial. Em harmonia com a missão Amém. Glória a Deus. E este livro apresenta praticamente todas as nações do mundo. E pela misericórdia de Deus, eu tenho assim, nesse período de quarentenas, me dedicado em interceder pelas nações. Interceder pelas nações. E eu tenho observado, queridos irmãos, que existem muitos povos em várias nações do mundo que nunca não são alcançados. Não tem uma igreja autóctone, nativa, que possa se manter no que diz respeito a treinamentos, a tradução das escrituras em seu dialeto ou em sua língua. Mas também, ao mesmo tempo, em que no fundo, eu estou usando até esse fundo aí, que é um banner do livro que lançamos sobre Israel, um povo singular em busca da paz, e tenho percebido, queridos, que quando a gente começa a interceder por Israel, que é o relógio profético de Deus no fim dos tempos, quando nós começamos a interceder pelos missionários, eu vi um testemunho de uma serva de Deus que intercedia pela Índia, que são muitos povos, muitos dialetos, e ela clamava, e de repente apareceu um ser espiritual, sabe, das trevas, antagônico à obra do avanço do Evangelho, e disse assim para aquela anciã serva de Deus: pare de orar, porque as suas orações estão me incomodando. Queridos, eu apresentei este livrinho aqui da Missão Portas Abertas, pela graça de Deus, como organizamos umas 3 ou 4 vezes o DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida, era me enviado alguns livros do irmão André, por exemplo, aqui, irmão André, coautor, irmão André com o Al Jensen. E este livro eu li já algumas vezes, mas coloquei para ler agora, no mês de julho, sabe? Este livro aqui, eu li algumas vezes. A oração. A verdadeira batalha. A oração. A verdadeira batalha. O Senhor Jesus, o Filho do Deus bendito, o Filho de Deus sem pecado, ele estava constantemente em oração.
A Bíblia diz que tinha ocasião que ele parava as atividades evangelísticas. No final do dia ia para um lugar deserto. Interessante que o Senhor Jesus nasceu orando, porque lá na carta aos Hebreus está falando do mistério, da própria encarnação, e diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. O Senhor Jesus, ele foi ao deserto jejuar e orar pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo em oração. O Senhor Jesus, ele no ato do batismo em águas, está escrito em Lucas que ele estava quando os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba. A Bíblia diz que na ocasião da transfiguração do monte muito alto, o Senhor Jesus estava orando quando ele começou a se transfigurar e as vestes ficaram resplandecentes. Até na cruz, o Senhor Jesus estava citando as Escrituras e ele estava orando. E ele estava orando. Uma ênfase sobre essa questão de orar, porque aqui na página 83 do livro diz: Jesus mostrou a seus discípulos que deviam sempre orar e nunca desanimar. Jesus nunca ensinou a pregar. Interessante. Mas os discípulos pediram, olha que eles aprenderam na sinagoga, né? A questão das orações, mas eles perceberam a vida de oração de Jesus, a maneira que ele orava ao Pai, que eles disseram assim: Senhor, nos ensina a orar. Oh, aleluia! Qual é a razão de estarmos reunidos aqui todas, não é verdade? Todos os momentos aqui está se fazendo a persistência sinal de não termos outra saída. Queridos, a Bíblia diz que a igreja ela estava perseverando em oração. Em Atos capítulo 2, versículo 43, isso é Atos 1, 14, mas Atos 2, 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. A oração. Se a oração não fosse tão importante, você já viu quando você pensa em orar, está orando, o telefone toca, se deixar, alguém puxa teu pé, se deixar, o teto parece que vai cair, se deixar, o sono pega. A oração, o diálogo com o nosso Pai. A Bíblia diz orar e sem cessar, é verdade, mas tem aquele momento devocional. Nós a sós com o Senhor. A Bíblia diz que a igreja ela estava orando. E algo aqui que eu quero finalizar, irmãos, porque é apenas o início. Olha só o que disse Oswald Chambers. Ele disse: não é verdade que a oração muda as coisas, pois a oração muda a mim. Enquanto sou transformado, eu mudo as coisas. A oração muda. Portanto, a mim pedir a Deus que faça aquilo pelo qual fui criado. Glória a Deus. Então, na verdade, é através da oração que nós somos transformados. É através da oração. A oração é a chave do avivamento. Por isso que, em nome de Jesus, eu finalizo esta breve ministração falando sobre a oração e vamos continuar fazendo algumas abordagens sobre a oração. Lembro-me que quando esses jovens da Missão Horizonte chegaram no Filadélfia, eu estava dando aula também na Assembleia de Deus em Nilópolis, cujo pastor-presidente era o pastor Iris, lá na Epuã. E era uma turma de missões. E na mesma rua tinha o Filadélfia. Então eu levei os irmãos, falei: vão lá. E naquela ocasião em que eles fizeram o apelo, no segundo dia, aqueles jovens da Missão Horizonte, eu fui à frente. Como professor ali daquele seminário, mas fui à frente me entregar para missões.
Havia um desejo no meu coração muito antigo, quando eu era bem jovem, recém-casado, enviei uma carta para Angola e tal, porque vi as necessidades da África, mas foi através da oração que Deus direcionou para Moçambique, em 1999. Eu morava em Parque Anchieta, me reuni com os irmãos metodistas, irmãos da Assembleia de Deus, um grupo, e começamos a orar. Senhor, confirma-se ao tempo. Eu me entreguei para missões lá no Instituto Bíblico Filadélfia. Confirma. E realizamos 7 quintas-feiras de oração. Aí tive que ir a Brasília, lá a saudação na igreja, e terminou a saudação, o irmão me chamou à parte, disse, eu estava dando uma palavra, e primeiro que o Senhor já estava falando ao meu coração, já estava confirmando, porque primeiro Deus fala com a gente, mas a oração e as intercessões faz a gente ter plena convicção da vontade de Deus. E então o irmão disse assim, a live que eu tive que excluir porque deu um probleminha tá bom? Eu acho que eu dei esse testemunho hoje à tarde, foi às 14 horas, mas já está entrando aí um vídeo para substituir o mesmo tema, tá? Mais um vídeo, ok? Mas o irmão me chamou à parte lá em Brasília e disse assim, eu vi distante dizendo atravessa a Macedônia. Eu falei, que terra distante é esta? Ele disse, África. Meus queridos, é através da oração. Eu morava em Parque Anchieta. Naquela residência eu estava assim, a Rose, minha esposa, estava dormindo. E de repente assim, eu estava na sala e o Espírito Santo falou ao meu espírito. E me deu 7 razões pelas quais, eu vou até um dia tirar uma live para contar essa experiência, pelas quais eu deveria me considerar mais do que vencedor. E essas 7 razões se transformou num livro escrito 70% na viagem missionária à África em 99. 70%. 7 razões. O Senhor falou ao meu coração. E fomos, pela graça de Deus. E vemos frutos hoje pela viagem que fizemos, via apoio. Fomos a outra América. Falei com um pastor que eu até foi enviado para a minha linha do tempo. E eu coloquei no meu perfil principal. Ele pregou hoje uma mensagem lá fora do Brasil, na outra América, que é o pastor Abraão Gonçalves. Ele pregou, está aí no meu perfil, né? Pois justamente esse pastor, eu estive com ele em 2000, em 2002, falei da necessidade do trabalho lá em Beira, falei do missionário Nelson Marques. Sabe o que aconteceu? Pastor Abraão foi lá, glória a Deus. Pastor Abraão começou a cooperar com o projeto lá, e quando o missionário hoje vai a outra América, porque tem uma filha que reside lá, pastor Abraão sempre está com ele. Eu estive com o pastor Abraão e ele... O que é isso? Por exemplo, o reverendo aqui de Anchieta, Cláudio, foi aluno nosso no Filadélfia, da Igreja do Nazareno, recentemente tem vínculo com o missionário de lá. O evangelista Williams Nóbrega, que foi aluno nosso no Seminário Teológico Adonai, aonde a missionária Sandra Paula também estudou lá e hoje está lá na parte central da África, que eu já comentei, também. Sabe o que é isso, irmãos? É a oração. É quando nós estamos orando que Deus vai trazendo a solução para o Brasil, a solução para o mundo está naqueles intercessores que estão clamando, aleluia, que estão clamando ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui. Amém. Eu estou, neste momento, vamos começar a orar. Aleluia. Louvar a Deus pela vida da Priscila Garcia, que está assistindo. Louvar a Deus pelo Silvano Lima também. A Tiane, né? Que antigamente participava, né? Quando eu estava realizando às 18 horas. E eu quero louvar a Deus. A live, ela vem com outro tema, mas está substituindo a live, num certo sentido, que praticamente não foi possível, né? Permanecê-la no nosso perfil. Mas para substituir foi um vídeo do mesmo assunto, tá bom? Este vídeo está entrando aí em nome de Jesus. Nós vamos interceder. Esta mensagem ela vai prosseguir.
tá? Numa segunda parte, ela vai prosseguir, nós vamos ficar dando ênfase à questão da necessidade da oração. Hoje eu recebi uma ligação lá do Rio Grande do Norte e nossa vida deve ser, nossos testemunhos, irmãos, é diante do Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, não é o Espírito da mentira. E eu até conversei com o irmão Marlon e com o irmão, esqueci agora o nome dele, nós estávamos orando lá em Areia Branca, quando o Senhor começou a nos levar a interceder pelo Haiti, sabia? Pelo Haiti. E ali houve uma palavra profética que nós intercedemos pelo Haiti. E percebemos que, depois saiu até no blog lá no Rio Grande do Norte, esqueci o nome do rapaz agora, que ele tem um blog, o presidente do Haiti dizendo assim, eu sei que haverá represália, mas o Haiti precisa ser de Jesus. Aleluia! Meus queridos irmãos, uma vez terminou o expediente de uma escola teológica que, pela graça de Deus, estava coordenando lá no pastor Rafael, e eu fui dobrar meus joelhos para agradecer ao Senhor por aquele expediente da EPOI. E naquele momento o Espírito Santo começou a me levar a interceder por uma região da Nova Zelândia, que eu nem sabia exatamente onde estava, e um nome de uma pessoa estrangeira. E eu fui conversar com a missionária Miriam de Marechal Hermes, e ela disse, isso é intercessão missionária, irmão Sandro. Então Deus quer nos levar a interceder pelo Brasil, a interceder pelas nações. Aleluia! O Senhor quer nos levar a interceder, queridos. A intercessão é importante. Daniel intercedeu 21 dias. E Daniel no capítulo 10. Mas houve uma batalha no mundo espiritual. O príncipe da se interpôs e percebe-se que era algo no plano espiritual. Mas Daniel perseverou. E diz a Bíblia que a resposta chegou. Então vamos perseverar em oração. Oh, aleluia! Vamos perseverar em oração. Porque é através da nossa perseverança que no mundo espiritual as coisas acontecem. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade de compartilhar esta palavra com os teus filhos sobre a oração, a verdadeira batalha no mundo espiritual, na intercessão. Por isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos teus servos que estão aqui ainda na live, os que irão assistir esta live. Ó Deus, que a tua boa mão possa estar sobre a vida deles e que realmente guerreiros na intercessão, Senhor, guerreiros que irão se colocar de joelhos para interceder pelas nações, Senhor, possam se levantar e ser instrumentos do Senhor, porque é através da oração, ó Deus, que as coisas acontecem. A oração que move a mão que sustenta este universo. É através da oração que as forças das trevas recuam, Senhor. É através da oração que me faz lembrar do missionário John Hyde. Eu era seminarista, Senhor, trabalhando ali na Central do Brasil, e eu li este livro, O Homem que Orava. Senhor, eu me lembro que eu fiquei assim tão impactado que eu fui para Epó, em São Cristóvão, estudar, e fiquei querendo ir para um lugar para orar, um lugar. Me lembro que o pastor Luiz Barcelos, que pregava na Central do Brasil, ia lá para uma região orar numa mata, e eu o acompanhei, Senhor, porque a história de John Hyde, o homem que orava, é tão linda. Ele orava mais do que pregava, e foram 100 mil indianos que se converteram, Senhor. 100 mil indianos. Ele orou tanto que o médico disse que o coração estava até... Meu Deus!
mas o Senhor sustentou o homem que orava, John Hyde. Ó Deus, não é diferente. Senhor, que os nossos filhos espirituais venham nascer sobre os nossos joelhos. Ó Deus, em relação a José, as gerações foi de maneira física. Quando José, lá no Egito, Senhor, os netos descendentes nasceram sobre os joelhos, mas no aspecto espiritual, Senhor. Raquel queria um filho, dai-me alma, senão eu morro. Dai-me um filho, falou para Jacó, mas ali era numa esfera física. Mas que venhamos Whitfield, que dizia, dai-me almas, dai-me vidas, para o teu reino, evidentemente, eu orava Whitfield, dai-me alma, senão eu morro. Oh, meu Deus, oh, Senhor, John Hyde dessa forma. Meu Deus, que nós não venhamos ficar na teoria, Senhor, mas que venhamos aumentar, intensificar a nossa vida de oração. Porque na 1 de João, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo João diz, aquele que diz que está nele, nele quem? Em Jesus, deve andar como ele andou. Como nós podemos... Somos seguidores de Jesus se a gente... Senhor, ele ficou admirado no momento de tanta aflição no Getsemane. O teu filho orou, a tua palavra diz na carta aos Hebreus que foi com lágrimas, com muitas lágrimas. Orou 3 horas, orou 1 hora, voltou, os discípulos estavam dormindo, orou outra hora, voltou, os discípulos estavam dormindo, orou outra hora. Senhor, muitas vezes nós não conseguimos orar 10 minutos por dia, Senhor, enquanto vivi uma vida de oração. Por isso, ó Deus, eu creio, aleluia, eu creio, aleluia, eu creio que o Senhor está levantando um exército remanescente no Brasil e no mundo, e as orações que chegam a Ti, Senhor, a Tua palavra diz que fica no memorial como um incenso, Senhor, estas orações que chegam ao trono da Tua glória, estas orações, Senhor, que Ezequias, ele estava à beira da morte, a sentença já tinha sido dada, ele foi orar. E diz a tua palavra que o profeta Isaías ainda estava lá no átrio, quando de repente ele teve que voltar, porque a oração sincera, as lágrimas que rolaram do rosto de Ezequias, Senhor, o clamor chegou até a tua glória. Senhor, creio, meu Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda ouve o clamor do teu povo, Senhor, o clamor dos fiéis. Aleluia, aleluia, o Senhor é aquele que ouve. Senhor, a tua palavra diz que a Ana, da mãe de Samuel, Senhor, teve um dia que ela fez uma oração, Senhor, em adoração. Tua palavra diz que a oração chegou à tua presença e naquele dia ela recebeu a resposta. A tua palavra diz que Isaac casou com Rebeca, ele não foi bígamo nem polígamo. A tua palavra diz que o amor dele era para com Rebeca, mas Rebeca era estéril. Senhor, ele casou-se com 40 anos, ele orou 20 anos, Senhor, 20 anos. Quando ele foi gerar, Senhor, Rebeca, Senhor, na verdade, teve 2 filhos quando Isaac tinha 60 anos, 20 anos. A tua palavra diz que Zacarias, marido de Isabel, da mesma forma. Senhor, ela era estéril, mas ele orando. Teve um dia que o Senhor, porque o Senhor tem o controle do tempo, enviou Gabriel e respondeu a oração de Zacarias. Assim, ó Deus, eu sou grato a Ti. Aleluia. E eu creio que estes Teus filhos que estão na intercessão me acompanhando, eu estou sentindo a presença do Teu Espírito Santo, a Tua presença, Senhor. E é o Teu Espírito que nos leva a orar e muitas vezes intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não dá nem para expressar com palavras, não sabemos nem como orar,
mas o teu Espírito intercede por nós inexprimíveis. Assim eu creio, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe pela atenção e cremos que o Senhor é aquele que continuará conosco. Boa noite para todos, bom descanso, aleluia, bom descanso para todos e vai continuar, tá bom? Vai continuar algumas partes sobre este tema tão relevante na vida do cristão, que é a oração intercessória. Deus abençoe a todos. Valéria Mille também aí no finalzinho. Deus abençoe e outros para a glória de Deus. Amém.